Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo e agora a gente vai estar olhando dentro do portal do FGTS Digital como que funciona a remuneração para fins rescisórios, ou seja, é a parte, né, que vai estar substituindo lá a GRRF, tá? Então pessoal, aqui na tela principal do FGTS Digital, a gente vai estar acessando o botão Remunerações para fins rescisórios. Aqui é onde a gente vai ter acesso ao histórico de remuneração desse funcionário, né? E aqui a gente tem que ter o entendimento se como que está esse histórico, tá? Se esse histórico ele existe, ele já está sendo composto por toda a base do e-social, ou se esse funcionário se trata de uma admissão antiga que já existia a remuneração dele mesmo antes do início da terceira fase do e-social, tá? Então, para esses casos onde o funcionário é antigo, aí tem algumas maneiras de recompor a remuneração dele, porque ele só vai aparecer aqui o período de remuneração que aquela empresa exportou o e-social, ok? Quando começou o e-social, um exemplo, o grupo 1, as empresas do grupo 1 iniciaram a terceira fase lá em maio de 2018. Então, se o funcionário, por exemplo, teve a admissão em janeiro de 2018, então ele tem 4 meses que não faz parte do e-social. Então ele teria que recompor essa remuneração de uma maneira, tá bom? Então tem que ficar atento a isso quando vocês entrarem aqui dentro, observar a remuneração e de repente se perguntarem se está faltando a remuneração dele ou não, tá bom? Mas vamos lá, então aqui dentro a gente primeiro precisa filtrar o funcionário, né, para a gente entender o que está acontecendo com ele, tá? A gente pode estar filtrando por CPF, por matrícula, por nome, por local de trabalho, tá? Pela data do desligamento, tá? No meu caso aqui é 1º de dezembro de 2023 que foi calculada a rescisão desse funcionário, tá? Então clico em pesquisar, ele já trouxe aqui para mim o funcionário, né, que foi demitido. Essa rescisão subiu para cá, logo em seguida que eu enviei o evento S2299 do e-social, ele já subiu aqui para o portal o evento de remuneração para fins rescisórios dele para estar emitindo a guia com a multa dos 40%, tá pessoal? Então aqui as colunas traz o CPF, o nome do trabalhador, a data de admissão. Olha aqui, então aqui já vai ajudar vocês a entenderem aqui um processo. Se vocês observarem, então a data de admissão, o desligamento dele, né, o motivo do desligamento, aqui já está a indenização compensatória, que é a multa, né, dos 40%, tá? E aqui tem um status e ele já veio para mim aqui, ó, como completo, tá? Então o que que significa esse status? Ele pode estar completo ou incompleto, tá? O completo porque isso aqui é uma empresa do terceiro grupo, tá? Onde a terceira fase se iniciou em julho de 2021, ou seja, a admissão dele é justamente em julho de 2021, ou seja, então a primeira folha de pagamento desse funcionário já foi pelo e-social, tá? Então isso significa que ele não tem nenhuma remuneração anterior ao início da terceira fase do e-social, ok? Dentro do portal está completo a remuneração dele, tá? Por isso que o FGTS Digital já fez essa análise e já trouxe aqui o status como concluído, tá bom? Concluído completo. Significa que toda a remuneração dele está vindo do e-social de forma completa, tá? Não está faltando nenhum mês, tá bom? Agora dá para a gente também ter um outro filtro aqui para a gente verificar a remuneração dele ali mês a mês, tudo certinho. É onde você clica aqui, ó, nesse caderninho aqui, que é edição, tá? Clicando aqui, ele vai abrir para mim o histórico da remuneração. Ou seja, ele vai trazer para mim todos os meses, toda a remuneração do funcionário para uma última conferência, caso você queira fazer assim, tá bom? Novamente aqui ele traz para mim, né, em verde aqui em cima, bem grandão, status completo, concluído, completo, né, que significa que a data de admissão dele é 7 de 21 e o início da terceira fase aqui para o grupo 3, para a pessoa física, ela iniciou mesmo em 7 de 21, tá? Então aqui para baixo, ele já traz para mim, ó, toda a remuneração dele, desde 7 de 21 até dezembro de 23, que é onde foi feito o desligamento dele, tá? Se eu expandir aqui para 100, vamos expandir aqui. Então aqui, ó, tá toda a remuneração dele aqui. Olha lá, até dezembro de 23, ok?
E se vocês observarem, olha a origem dessa remuneração: e-social, 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 e-social. Entendeu? Então, isso aqui significa, né, um funcionário que você praticamente não precisa fazer nada, tá? Esse tipo de funcionário aqui, nessa situação, ela não precisa que seja feita a recomposição de remuneração, tá? Só para aqueles casos mesmo onde a admissão ela é anterior ao início da terceira fase do e-social. Aí você tem a necessidade de fazer a recomposição de remuneração dele, porque vai ter meses faltando, né, aqui dentro para poder calcular a multa. E é bem simples, porque ele vai dar diversas formas. Você vai poder clicar no sinalzinho de edição e lançar o valor, tá? Você vai poder fazer esse processo através de uma importação de arquivo. Hoje o sistema da Ledger ele já está adaptado para fazer a exportação desse histórico de remuneração do FGTS Digital, para que você importe aqui dentro do portal do FGTS Digital e já recomponha toda a remuneração dele de forma automática, sem você precisar ficar fazendo lançamento manual, enfim, tá? Ou tem uma outra maneira. Aqui em cima, a primeira bolinha, ele vai calcular a multa com base de tudo que eu mandei no e-social, ok? Agora, eu também tenho uma outra maneira de gerar essa multa. Clicando nessa outra opção aqui, ó. A pergunta é: possui a informação de todas as remunerações? No nosso caso, sim. Então eu desejo informar a remuneração vinda do e-social. Tá tudo certo. Agora vamos supor que eu não tivesse toda a remuneração dele aqui, quero emitir a guia assim mesmo, não quero fazer a recomposição dele lá dentro. Ok, tá? Então você responde essa pergunta como não, e eu desejo apenas informar o saldo atualizado. Então ele já resume para mim toda aquela remuneração, ele descarta tudo que foi entregue no e-social e o que não foi entregue no e-social, ok? E aí ele pede que você entre aqui, ó, com o saldo dele atualizado, tá? Esse saldo aqui é aquele saldo onde vocês vão tirar ele lá no conectividade, tá? Lá naquele campinho saldos para fins rescisórios, tá bom? Aí você entra com esse saldo total aqui. Vamos dar um exemplo, sei lá, esse valor aqui, tá? E automaticamente, ó, ele já vai calculando a multa para mim, tá vendo? Ó? É tudo automático. Eu vou tirar o valor ali de dentro do campo, já zerou a minha multa aqui embaixo, ok? Então, você entraria aqui com o valor, tá? Vamos supor 10 mil de saldo de FGTS que ele tinha. E aqui eu tenho mais duas opções que a gente precisa ter uma atenção muito grande, tá? Ele já trouxe para mim aqui 247,77, trouxe 215,01, tá? Isso daqui, pessoal, ele vai trazer mesmo, tá? Com base da remuneração do e-social, ok? Por quê? O primeiro campinho aqui, ó, se eu quero incluir na base do FGTS sobre verbas rescisórias, ou seja, o mês da rescisão, 13º e o aviso prévio indenizado, tá? Porque às vezes dentro desse saldo aqui que você buscou lá no conectividade, lá dentro daquele saldo não está o FGTS do mês da rescisão, né? Não está o FGTS ali do 13º da rescisão e não está o FGTS ali do aviso prévio, tá bom? Então ele traz aqui para você clicar e agregar aos 10 mil também esse valor, ok? Tá vendo que quando eu marquei esse quadradinho, olha lá, sem marcar está 4 mil de multa. Marquei o quadradinho, já alterou meu valor para 4.097, ok? E o campinho de baixo é se eu desejo incluir na base do cálculo do FGTS digital sobre o mês da rescisão, sobre o mês anterior, tá, pessoal? Às vezes também nesse saldo aqui que você informou no conectividade, às vezes não está o mês anterior, tá? Então tem que ter muita atenção aqui nesses dois campinhos aqui, tá? Porque normalmente quando vocês calculam a rescisão dentro do sistema da Ledger, lá naquele campo lá da saldo do FGTS para fins rescisório, geralmente ali o cliente ele já lança o saldo do conectividade, ele já lança o mês da rescisão, já vai calcular para ele já lança o mês anterior, às vezes ele coloca até algum tipo de juros e multa, ele já coloca lá dentro. Então tem que tomar muito cuidado. Se você já está colocando todos esses dados aqui em cima no saldo atualizado, então você não marca nenhuma dessas duas opções, senão a sua guia vai ficar maior, tá bom? A sua multa vai ficar maior, tá? Então, se você realmente colocou aqui o saldo atualizado lá do conectividade e o saldo não compõe o mês da rescisão,
O 13º de salário da rescisão e o aviso prévio, ok, então você marca ele, tá? Ah, eu também não coloquei aqui em cima desse saldo aqui o FGTS do mês anterior. Então marco também esse quadradinho, pronto. Agora eu já agreguei aqui a minha guia, todos esses valores aqui, então eu cheguei num valor da minha multa rescisória, tá? E aí, nesse momento aqui, é só eu clicar em concluir, enviar para a gestão de guias. Quando eu clico aqui, automaticamente ele já joga a minha guia lá para aquele botão do gestão de guias que eu mostrei para vocês anteriormente, e lá eu consigo fazer a emissão dessa guia rescisória. Tá bom, pessoal? Então temos duas maneiras de chegar na multa rescisória aqui dentro, tá? Nesse meu exemplo, eu cliquei em sim pelo fato de toda a minha remuneração ela está dentro do e-social certinho. E eu fiz a conferência lá na folha de pagamento com o meu sistema, tá tudo ok. Ou seja, então, o saldo que ele já puxou para mim aqui já é o saldo correto, tá? Ele já informou para mim aqui o total da base, já aplicou 40% e já tirou a guia para mim da multa rescisória automaticamente sem eu precisar fazer nada nesse caso, tá bom? Somente entrar aqui, conferir e clicar em concluir e enviar para a gestão de guias. Tá bom, pessoal? Então aqui é a parte da gestão, tá? Então a gente tem que ter bastante entendimento aqui, tá? Vou voltar novamente. Remuneração para fins rescisórios. Aqui você pode filtrar, aqui é onde você vai filtrar, né, para você achar o seu desligamento. Então cliquei aqui pela data de desligamento da minha rescisão. Ele já trouxe aqui para mim, já trouxe, inclusive ele já traz, quando você pesquisa aqui, ele já traz a sua multa calculada, tá vendo? Independente se o saldo do que está vindo lá do e-social ele está correto ou não, se ele já está todo composto lá ou não, ele vai pegar tudo que ele tem no e-social e ele já vai trazer uma multa aqui, ok? Aí cabe você entrar, fazer essa análise com base no que a gente está explicando para vocês e como vai funcionar, para você saber fazer as leituras aqui, ó, do status. Se ele estiver incompleto, significa que está faltando remuneração para ele. Então, se está incompleto, eu não posso gerar uma multa rescisória para ele, gerar a multa dos 40% faltando remuneração, né, pessoal? Vai estar errado, tá? Então, para isso é só eu clicar aqui nesse caderninho aqui, com esse lápis, eu já entro aqui na parte da edição do histórico de remuneração. Aqui aparece tudo. Na parte inicial aqui os dados do nosso trabalhador, matrícula de social, tudo. Aparece inclusive até o número do recibo, sabe, do S2299 que eu entreguei lá no e-social, tá? Então, observar sempre os avisos que o portal está te trazendo. Nesse caso aqui está tudo ok, a remuneração dele está toda aqui. Então, eu não preciso fazer nada aqui nesse caso, só mesmo conferir, tá? Conferir tudo certinho, olha, é isso mesmo, está certinho? Pronto. Só eu clicar agora, concluir e enviar para a guia, para a gestão de guias, para mim depois tirar a minha guia e mandar para o meu cliente. Tá bom, pessoal? Então aqui é onde a gente vai estar fazendo aí todo esse controle da multa rescisória, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí, em breve a gente vai estar retornando para mais vídeos.